Tecnologia, informação, autonomia, agilidade. Essa é a fórmula perfeita para quem quer ter sucesso no dia a dia da gestão de frotas. Afinal, é a tecnologia que gera informações relevantes para que você reduza gastos e cuide de seus condutores. E claro, tenha total autonomia para tomar decisões e agilidade para executar todas as suas atividades. E é exatamente este o propósito do Next Fleet, um software que oferece independência para você integrar com sistemas e fornecedores e liberdade para criar o seu modelo de gestão de frotas. Estamos aqui para simplificar a sua vida. Chega de ficar lançando um monte de informações manualmente. Com as integrações entre sistemas, todos os dados são gerenciados dentro da plataforma Next Fleet. Aqui você gerencia todos os dados em um só lugar, seja em tempo real ou por dashboard. O Next Fleet gera relatórios somente com aquilo que você quer ver. Imagina acessar um só software e encontrar tudo lá. E tem mais! O Next Fleet App é mais um benefício que mantém você conectado com o seu condutor sempre. Com o Next Fleet, a redução de custos na prática se torna real e você ainda cuida do seu maior bem, os condutores. Next Fleet, liberdade e independência na gestão da sua frota. Boa noite, gestores de frotas, tudo bem? Eu sou Walter e estamos aqui hoje para mais um Fleet Talks. Para você que já acompanha, o Fleet Talks é um programa semanal de bate-papo com gestores de frota para compartilhar o conhecimento, né, a vivência desses gestores e construir conhecimento em conjunto. O Fleet Talks é um oferecimento da Next Fleet em parceria com a Fleet Mobility. Tá? Next Fleet, para quem não conhece, é um software de gestão de frota. Eu sou diretor, né, dentro da Plantec. A Plantec é a empresa que desenvolve Next Fleet. E a Fleet Mobility é uma parceira nossa, muito querida, aí, que vem trabalhando esse conteúdo com os gestores. Estamos aqui mais uma vez com nossa convidada, hoje uma pessoa do sexo feminino, para nós é um orgulho, é a primeira pessoa do sexo feminino que a gente vai entrevistar, então é uma gestora de frota. Hoje em dia o mundo está nessa questão, meio separação para cá e para lá, o empoderamento das mulheres, então para nós é uma satisfação trazer a Tatiane Campanha, gestora de frota da Gostil. Tatiane, muito bem-vinda, seja bem-vinda aqui para o Fleet Talks, vamos bater um papo legal aí. Boa noite. Boa noite, Walter, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem, com você? Tudo bem também. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho uma boa oportunidade da gente falar sobre o tema, né, sobre a nossa profissão, sobre a minha profissão. E espero que cada vez mais seja normal ter mulheres à frente desse tipo de profissões que antes eram consideradas somente masculinas, né? Porque quando eu comecei lá em 2005 a trabalhar com frota, era praticamente o mercado masculino. E hoje nós vemos que tem muitas mulheres e espero que logo mais isso seja algo normal, né? Vamos torcer para isso, seja rápido. Não, é incrível. Você é a primeira entrevistada aqui, o primeiro bate-papo, né? É muito legal para nós, é gratificante, é incrível, assim, realmente, hoje é um mundo que eu, na gestão de frotas, que você falou, é a sua profissão, mas eu me sinto um gestor de frota, trabalho muito com gestor de frota, você sabe, e hoje, eu acho que eu nunca medi, né? Mas a gente tem um equilíbrio muito grande, nós temos grandes gestoras de frotas, né? Eu tenho assim, contato direto com gestoras que fazem, ou que trabalham, analistas que trabalham na gestão de frota e realmente gostam, né? E eu acho que é muito legal porque a mulher tem aquela parte mais sensitiva, né? Aquela questão de mãe, de completude e tudo mais, isso é muito legal. É bacana demais, eu acho que é uma área que tem dado muito certo com as mulheres. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. É bacana mesmo, né? A gente se conheceu há algum tempo já, eu sei que você tem uma vivência bem grande, agora você falou desde 2005, 2006, na gestão de frotas, né? E é isso. Então, conta um pouco para nós, Tati, como é que é a tua experiência em gestão de frotas, né? Como você construiu a sua carreira ao longo desse tempo aí, né? Os seus casos de sucesso, o que te marcou, né? Como é que hoje você está à frente aí, junto com o teu time, na gestão de frotas aí da Gostil, né? Que é uma
tem hoje uma gestão, acho que uma capitalidade nacional, né? Isso. E é bem crítico, algumas operações críticas, então o carro é importante para a atividade fim da empresa. Sim, é muito importante. Onde eu atuo hoje é uma operação bem complexa. Nós administramos desde veículos, moto e carros, até equipamentos, né? Chegam até a ter equipamentos agrícolas também na nossa operação. Então, é uma operação muito complexa. E a minha bagagem, a minha experiência anterior que me ajudou bastante a seguir aí com essa administração que é muito complexa, porque é um ramo de atividade de segurança e serviços e atende o país todo. Quando eu comecei, né, comecei lá em 2005, comecei a atuar na rede bancária e tive a oportunidade de fazer administração de frota terceirizada. Foi o primeiro contato que eu tive efetivamente com frota. Eu sou formada em administração de empresas, mas nunca tinha trabalhado nessa parte, né, de frota, eu não sabia direito o que era. E nessa minha primeira experiência de frota terceirizada, foi aí que eu comecei a entender contrato, aí que eu comecei a entender como aplicar esse contrato no dia a dia. Eu passei também por frota própria, trabalhei numa empresa no segmento de pesquisas de mercado, que atua com frota própria. Parte dessa frota é benefício, outra parte é ferramenta de trabalho. Coisa que na rede bancária, ela era tratada 100% ferramenta de trabalho, porém com aquele procedimento de benefício, né, devido aos cargos das pessoas que usavam aqueles veículos. Então, por exemplo, nem tínhamos na época política publicada e, por exemplo, multas, o banco naquela época chegava a arcar com esse custo, porque entendia que era um incentivo para o funcionário, porque era força de vendas, era totalmente área comercial. Só que tinha uma definição muito clara, né, até onde o usuário ia, porém não era publicada, porque era para um grupo de pessoas, era até uma frota relativamente pequena, não chegava a 200 veículos. Mas tinha bastante contrato complexo para trabalhar, né? Então, assim, o fator condutor não era não causava prejuízos, né? O condutor, ele se comportava bem ao volante, como usava a ferramenta. Mas, por outro lado, a empresa optava por arcar por todos os custos, né? Interessante. Passado isso, eu já entrei numa outra empresa, que foi essa que eu comentei de pesquisa de mercado, que a realidade já era completamente diferente. Já era frota própria, em torno de 550 veículos, mais ou menos. E aí já era outro tipo de administração. Já tinha uma parte desse ativo, digamos, que era totalmente benefício para a parte de executivos da companhia. Então, tem um outro tratamento. Tem a questão do veículo fazer parte do salário. Então, já precisava ter uma política mais definida, né, de uso, né? E hoje eu atuo na Gocil, que é nesse ramo de segurança e serviços, e tem uma outra realidade, né? Nós temos uma frota mista hoje, então eu tenho a frota terceirizada, que é a frota de carros, e a frota própria de motos, mais equipamentos, que também tem uma outra administração, tanto separado, uma fatia bem pequena que é benefício e a outra é toda a ferramenta de trabalho. Né? Então, hoje, a administração é bem diferente, o controle de usuário é bem diferente. Nessa outra empresa, por exemplo, de pesquisas de mercado, voltando um pouquinho nela, o usuário a parte executiva era fixo, sem problema algum. A parte externa, que era a ferramenta de trabalho, tinham também muitos usuários, mas era uma rotatividade pequena. E aí a realidade era um pouco diferente da de hoje, né? A realidade lá era mais, precisávamos focar mais na segurança do trânsito, né? Então, nós tivemos aí ao longo do período uns cases complicados, porque o pessoal viajava muito a trabalho, assim, Sim, viajava... E a capilaridade era nacional também, né? Nacional também. Todas as operações eram capilaridades nacionais, né? Nacionais. Então, você... interessante. Tinha muita viagem. Sim. E isso acabava causando acidentes, né? Tati, olha só, você está falando muito legal, assim, que é um dos pontos, acho que cruciais para um gestor de frota, né, pessoal, é entender a operação da sua empresa, né, o perfil da sua frota. Eu fiquei escutando aqui, foi muito gratificante escutar que você sabia descrever o perfil certinho da sua frota. Então,
isso ajuda muito, né? Eu acho que é o ponto inicial para você dominar a gestão de frota, você tem que conhecer o perfil da sua frota, né? E você ainda sim. lembra de todos os perfis, então Sim. é muito interessante. E Tati, só para o pessoal aqui, é que quando a gente fala de frota grande, frota pequena, né, pessoal, a gente tem algumas pesos e medidas que podem ser diferentes de um para o outro, né? Então, uma frota de 200 veículos já é grande, tá? Uma frota de 50 pode não ser tão grande para uns, mas para outros já é grande, porque a frota, ela tem, só para finalizar, Tati, a frota, você sabe disso, né? Então, não é que a gente quer aqui falar, não, 500, a gente só quer 500, viu? Não. A frota de 50 veículos, de 20 veículos, de 100 veículos, já tem uma fatura expressiva no Já tem. Então, ela já tem um montante grande, porque a frota, você sabe, eu já falei, né? É um bem que, se você não botar combustível, você não usa, né? Então, é um bem de consumo mesmo, né? Exatamente. Reflete isso. Então, só para a gente alinhar aqui, né? É claro que quando você já está numa frota de 200, 500, 700, então já aparece frotas menores, mas realmente dá o mesmo problema de uma frota maior. Mas é legal essa visão, né? Com certeza. Então, o custo é muito elevado, né, Walter? A maioria das empresas, praticamente todas as empresas que têm frota, o custo é muito elevado. Ele sempre está entre os três tops de despesa dentro de uma companhia. Né? Exatamente. Eu já cheguei a ver empresas que as despesas de frota só perde para a folha de pagamento, por exemplo. Então, assim, muitos casos, quando a frota é inerente à operação, né, Tati, a gente tem isso, daqui um pouco competindo taco a taco ali, né? Exatamente. A gente tem clientes que têm capilaridade nacional, e quando a gente vê o número de frotas, né, tipo, frotas de 6 mil, de 7 mil, 10 mil, o nosso maior cliente, ele tem 15 mil veículos, né? Então, imagina. 15 mil veículos é veículo pra caramba, né? É muita coisa, é muita coisa. Então, o custo é muito elevado, né? Então, muito elevado. E isso espalhado em todo... Você tem que ter uma política que você vem falando, né? Dos pilares básicos. Conhecer o perfil, definir as políticas, entender bem. E aí você estava me contando, Tati, então, que você tem alguns cases, né? Eu acho que isso que vai nos marcando, assim, na vida, né? Alguns cases que você já vivenciou, né? E isso vai te dando elasticidade, vai te dando tenacidade para ir melhorando sempre, né? Exatamente, assim, tem cases de a questão de segurança no trânsito, igual eu estava comentando sobre essa frota. Só queria fazer um parênteses, Walter, do seu comentário. A frota, não importa o tamanho que ela seja, ela é uma operação ativa. Ela é 100% ativa. Ela é uma frota, é uma operação viva. Normalmente a gente brinca, aqui onde eu trabalho hoje, a gente brinca. É uma operação viva. Não tem, nós temos a rotina pré-definida. Todos os dias acontece algo fora dessa rotina que nós precisamos ter a flexibilidade para resolver. Então, pode ser 10 carros, pode ser 15 mil, pode ser 10 veículos ou 15 mil veículos. É uma operação totalmente viva. Então, quem administra a frota, quem faz gestão de frota, sabe disso. É o tempo todo tendo que inovar de alguma forma e revendo o processo e procedimento, porque é muito ativo isso. E alguns cases das operações que eu passei, eu tenho um caso, por exemplo, como eu comentei na parte bancária, né? A empresa optava por absorver todos os custos. Então, por exemplo, era algo que eu tinha que comprovar para a organização de que aquele custo deveria existir um responsável por ele, porque aquilo fazia com que o usuário cuidasse melhor do bem, né? Que era, no caso, uma frota terceirizada. Então, hoje não paga o dano, mas quando devolve para o proprietário, ou seja, para a locadora, paga-se o dano de alguma forma, né? Então, assim, foi um ponto forte de precisamos rever a política de assumir as despesas, né? Como estão esses números para assumir essa despesa e mudar a realidade e trazer o usuário a cuidar do veículo, tanto quanto ele cuida do notebook que ele trabalha, tanto quanto ele cuida do celular, que é da empresa, o celular corporativo. São os ativos, são os bens da empresa. Mesmo sendo locado, a empresa está pagando para usar aquele bem, né?
Esse conceito é muito legal, esse que você trouxe da responsabilidade, né? O veículo, o celular, né? A gente é uma ferramenta de trabalho que a empresa está disponibilizando, né? Até hoje eu estava falando com os meus parceiros aqui, os meus colaboradores, eu até falei, agora a gente acabou, por causa da tecnologia, trocando aí, estamos com notebooks novos e tal, a gente falou, a gente tem que agradecer que a gente está com notebooks bons, né, funcionando, então é uma ferramenta de trabalho que a empresa disponibiliza e o veículo também, né. Eu gostei muito do teu conceito, Tati, eu não tinha escutado ainda de uma operação viva, né. Viva. Muito legal. Realmente é uma operação viva, né? Que nem, Temos você não tem controle nela. sobre tudo, né? Você não tem controle sobre tudo, né? Não tem. Legal. Não tem. Você tem pessoas nela, né? São pessoas que usam aquela ferramenta de trabalho. Eu acho que existe um conceito, e isso é uma coisa muito... O brasileiro gosta muito de carro, digamos, né? Sim, o brasileiro gosta muito. Então, todo mundo fica preocupado com o tipo de modelo que vai vir renovado, que tipo de modelo de carro que ele vai usar. A nossa preocupação como gestor eu preciso de um carro econômico, eu preciso de um carro que a capilaridade de peças dele seja boa, eu preciso de um carro seguro. Por quê? Porque é uma vida que está lá, né? É uma vida. E isso me traz um outro case de uma outra empresa que eu trabalhei, que a frota era própria, e nós tínhamos aquelas condições de viagens longas. Então, nós tínhamos que cuidar do usuário, né? Principalmente aos finais de semana, chegar até fazer alguns comunicados de você passa o seu final de semana com qualidade para você não pegar o carro na segunda de manhã e ir viajar, por exemplo, com sono, ou por fadiga, ter consumido bebida alcoólica numa festa no dia anterior. E, infelizmente, tivemos um caso na época muito ruim, foi um acidente, e assim, foi aí que você fala assim, nossa, era uma vida, né? Era uma vida, e cada vez mais se intensificando esses comunicados, porque é o nosso comportamento é esse. Nós só paramos de beber uma cerveja, digamos, e dirigir depois que teve a lei, depois que veio a lei seca. Né, que não podia nada. Concordo. No começo podia um pouquinho, aí todo mundo fazia um pouquinho. Aí depois veio, não pode nada. Aí as pessoas começaram a burlar aonde tinha um blitz. Aqui em São Paulo é muito comum, era, né, muito comum isso. O pessoal ficar, no começo de ficar falando aonde que está. Mas, na verdade, isso é uma segurança para nós, cidadãos que estamos usando um carro e que, dependendo como ele é usado, ele se torna uma arma. E a visão de uma empresa se ela vier a perder um funcionário num acidente de trânsito, ela está perdendo uma vida. Não é alguém da sua família, mas você está perdendo uma vida, você está perdendo uma pessoa que tem família, que às vezes todo o rendimento da família pode vir a ser dela, e ela perde isso. Até te confesso que nessa época eu comecei a rever se eu queria realmente trabalhar com isso, né? Porque, realmente, quando isso acontece, graças a Deus, foi uma vez só, mas, assim, vieram os questionamentos em mim, como profissional. O que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? E, enfim, mudou. Hoje nós temos regras muito claras na maioria das empresas, temos várias campanhas em relação a isso, o próprio governo ainda faz campanha em cima disso, e quem estuda sobre esse tema dentro da gestão de frota sabe que a maioria dos acidentes são causados por erro humano, né? Por mais que nós temos... E por imprudência, né? Exatamente, por imprudência, né? A palavra exata é prudência, tá? Não a palavra exata é imprudência, não erros humanos, você está correto. Porque por mais que nós não temos hoje carros tão seguros quanto gostaríamos que tivesse, né? São feitos testes e nós sabemos que a maior fatia de carro popular no mercado não tem 5 estrelas, né? No quesito de segurança. São poucos que têm. Os que têm, né, o valor deles é um pouco elevado, e a maioria e algumas empresas optam por que isso não seja o fator decisor por causa de índices. Ainda bem que temos índices baixos, né?
em relação, porém, temos alguns casos que são complicados de administrar. Sim. Mas ainda é por imprudência, o grande número ainda é por imprudência. E o gestor tem, com a frota dele, eu vejo como uma obrigação falar sobre isso. Eu entendo isso, eu acho que mudou bastante o conceito, né? As leis mudaram, a questão da pontuação da CNH, a questão agora né? Eles estão revendo igual, mas a conscientização foi muito grande, tem que melhorar ainda mais, e mesmo assim a gente perde muitas pessoas ainda no trânsito, né? E se a gente analisar todo o impacto que isso dá na sociedade, aí é terrível, né? Terrível você, que você falou, daqui a pouco é a pessoa que sustenta. Mas que bom que isso te levou, né, de patamar, e que bom que isso, eu acho que te amadureceu muito, né? Eu acho que não desejamos para ninguém passar por essa situação, né? Então é bom aqui a gente compartilhar os ensinamentos, né? Deve ser muito triste para o gestor de frota. Hoje a gente tem que saber também que o gestor de frota, né, o pessoal que está nos escutando aí, ele pode ser corresponsabilizado legalmente por isso, né? Exatamente. Então pensem bem nisso, né, pessoal? Estruturem bem, definam bem o perfil, conheçam bem a sua frota, argumentem bem, tenham documentado, e cada vez mais a gente tem que ter documentos, processos comprovando, né, que nem a questão de fazer uma reciclagem, de dar o treinamento, deixa isso registrado, né, para que você tenha isso bem amparado, né. Mas, Tati, eu acho que foi bem legal, assim, né, assim, a tua carreira, e que legal que dá para ver que você vem crescendo e vem amadurecendo, então você vem trazendo melhorias, né? E aí o nosso tema de hoje, que eu acho que não falei no início lá, é a gestão sustentável da frota, né? Então, como você mesmo falou, a gestão sustentável da frota, ela vai desde a contratação até a conscientização de quem utiliza, né? Do condutor, quem utiliza a frota. Essa frota viva que você falou, achei fantástico essa definição, parabéns. E aí a gente definiu alguns pilares, aqui acho que são 5 ou 6 pilares, né? Que é para trazer, então, a experiência de como se faz uma gestão sustentável da frota, né, pessoal? Sustentável aqui quando a gente fala sustentável, a gente não está vendo só a questão da sustentabilidade ecológica, né, Tati? Quando você falou sustentável, financeira, sustentar a questão de segurança, a questão, né, de qualificação, a questão de processos. Então, é criar uma frota sustentável em todos os seus pilares, né? Isso. E eu acho que assim, ó, você dominou a frota, você deu o exemplo, você definiu o perfil, você tem a política de frota, então isso já tratamos em outros temas. E eu acho que aí, quando a gente montou o script junto aqui, né, Tati, tá se repetindo alguns temas que é bem legal, que daí a gente vai se aprofundando. E você logo disse, ó, uma gestão sustentável, nós temos que falar das contratações e dos contratos. Então, explica um pouco melhor para nós, na tua visão, que o primeiro pilar seria contratações e contratos. O que seria essa questão da contratação e contratos? É o envolvimento total do gestor em qualquer bid, né? Na parte técnica dele, né? Lógico, a parte de valor de custo é extremamente importante, né? Mas temos quem faça isso, né? Digamos assim, nós temos uma área de compras, né? A área de compras, a área de suprimentos, né? Que a maioria das empresas tem. Mas a parte técnica é fundamental o gestor de frota participar. Não só igual um exemplo que eu dei, modelo de carro. Não, a gente não precisa só ver o modelo de carro. Nós precisamos ver qual modelo de carro que se adequa à realidade da minha frota. Né? O que eu tenho hoje? Eu preciso partir para uma frota só de carro popular, eu preciso partir de uma frota de carro executivo, de carro intermediário, que tipo de categoria, digamos, eu tenho que contratar? O que é melhor para a minha frota? Né? Então, o gestor de frota ele tem que fazer um briefing para a área de suprimentos, para a área de compras, para quem está tocando essa negociação, o mínimo que ele precisa para operar. Então, o que é? Vai desde uma taxa de multa, que eu posso ter uma taxa de percentual de multa reduzida, né? Por exemplo, se for uma frota terceirizada, até se eu estou no grupo de empresas, por exemplo, eu posso pedir o pool de KM agrupado por empresas e não por contratos, né? Porque quando você tem um grupo de empresas, é um contrato para cada empresa. Mas isso vai funcionar para mim no pool de quilometragem dessa contratação?
Não, porque eu devo ter alguma empresa que tem uma quantidade menor de veículos. Então, aquilo pode vir a me custar caro. Então, um agrupamento disso. Por exemplo, se eu tenho uma frota multiusuário, isso precisa ficar bem claro que eu não vou ter controle 100% do usuário, que todas as multas precisarão ser identificadas, que eu não posso jogar a pontuação dessa multa em quem retirou o carro, por exemplo. Por exemplo, eu preciso ter aí uma capilaridade de carros reservas. Eu não posso ter isso muito justo, né? Então, assim, se envolver em todo o contrato, em todas as cláusulas contratuais do fornecedor. Entender o que o fornecedor tem de processo e de procedimento para você trazer para a sua realidade. Porque senão você pode fazer uma contratação que você tenha problema posteriormente. Vou citar um exemplo. Você pode fazer uma contratação que o seu carro reserva, só determinada pessoa pode retirar o carro. Se você tem uma operação que ela é multiusuário, que ela funciona 24 horas por dia, não temos uma pessoa que trabalhe 24 horas por dia, certo? Entendi. Em algum momento eu vou ter um problema. Então, uma pessoa pode pegar, pode retirar, e a mesma que tem que devolver, eu vou ter essa pessoa disponível quando o carro efetivo dela ficar pronto? Entendi. Então, entendeu? Então, assim, tem que chegar nos detalhes do contrato para ver se aquilo vai funcionar. Se aquilo vai ser de acordo com a sua realidade. Tá. Então, só para tentar organizar aqui, foi muito legal, né? Aqui é a experiência, como a gente está falando. Então, eu acho que se você falar de contratações, primeiro tem a parte técnica, né? A parte técnica técnica, eu digo assim, do veículo que vai, né, atender, ou, né, do equipamento. Então, você tem que, como gestor, foi o que entendi que você falou, tem que saber mesmo se vai ser o veículo, qual categoria, quanto vai rodar, a questão técnica do veículo, questão de segurança e tudo mais. Exatamente. Então, você tem que entender bem da parte técnica, porque o compras não vai entender da parte técnica, né? Exatamente. Só vai cotar isso, só vai orçar e vai negociar o valor. Então, você tem que saber se aquele veículo vai te atender. Depois, eu entendi que você tem que entender, na parte do contrato, você tem que entender a questão do que o teu contrato está prevendo a nível de quilometragem rodada, né, a parte de veículo reserva, né, a parte de KM, se dá para ser colocado em pool ou não. Então, isso é importante também passar para quem está, talvez vocês já conheçam, né? Isso eu acho que até no passado não era muito, né, Tati? Mas hoje está, além do pool de pneus, o pool de veículo reserva, tá, pessoal? Tem também agora o pool de KM, tá? Então, se você tem um veículo executivo, né, Tati, vamos só exemplificar para o pessoal entender. Então, o teu veículo executivo, digamos que vai rodar 1.000 km por mês, né? Mas o mínimo que a locadora, que o teu fornecedor prevê é 3.000. Estou dando aqui um exemplo grosseiro, tá? Então, vai sobrar aqueles 2.000. Se você contratar só para o veículo, ele nunca vai atingir. Mas agora, se você colocar isso no pool de veículos, né, você vai conseguir que esses 2.000 veículos que o seu veículo executivo não rodou, seja compartilhado e rodado por daqui um pouco um veículo que vai rodar mais que 3.000, mais que 2.000. Exatamente. Você faz a compensação, né? O que roda menos, o que roda um pouco mais, para chegar no valor correto de KM do grupo, né? Sempre do grupo. Então, hoje nós temos o pool de veículo, de KM, nós temos o pool de veículo reserva também, né, que geralmente você vai ter, né, isso aí a gente já falou em outras, né, eu vou ter que ter paradas, né, pessoal, a gente já falou em outras lives, né, a gente vai ter que ter parada, para manutenção preventiva a gente vai ter que parar. Então, se eu rodo 3.000, vocês estão lembrados de outras lives que a gente fez, se eu rodo 3.000 por mês, a cada 3 meses e meio, 4 meses, eu vou ter que parar se meu plano for de 10 em 10.000. Então, vou ter que parar meio-dia, vou ter que parar um dia e aí, né? Como é que eu faço isso? Então, vou ter que ter parado. Geralmente, eu vou ter um veículo reserva, né? Então, foi o que você falou da dimensão do veículo reserva. E os pneus também, mesma coisa, né? O pneu, quanto mais eu uso, então tem como calcular quanto de pneu, né, eu vou utilizar durante esse contrato. Então, são 3 pools. E depois você falou muito, eu achei muito legal, né, que de vez em quando a gente se depara com isso, né, que é analisar o processo, você matou, o processo
do seu cliente. Então, assim, calma aí. Meu fornecedor, qual é que é o seu processo de multa antes de contratar? Né? Antes, Foi isso que tu quis dizer, exatamente. né, Tati? Esse é o ponto. Antes de contratar. Antes. Então, ó, já estamos falando, né? Então, nós falamos do técnico, nós falamos da questão dos pool de pneu, pool, não sei o quê, e agora dos processos, né? Então, dos processos. Beleza, não falei, então tá. Então, na multa tem uma taxa, não tem. Então, pode ser levantado coisas aqui, né? Que dão, né, o embasamento financeiro, que é um outro item, né? Que também tem que ser revisto. Mas é bacana, né? Porque, às vezes, a área de compras, por exemplo, quem está contratando, ele tá vendo o valor do aluguel daquele carro, né? O quanto que aquele contrato vai custar. Só que existem outras cobranças, né? Como que é cobrado as manutenções, por exemplo? Né? Eu tenho uma tabela para manutenção corretiva, olha só, tabela de preço, né, para manutenção corretiva. Eu tenho o pneu, passando o pool que eu contrato, quanto que eu vou pagar? Existe um valor médio que a locadora ou que o fornecedor vai me cobrar? Eu tenho, por exemplo, o carro, a questão, por exemplo, do carro reserva. Eu vou pagar alguma taxa para esse carro? A multa que vai vir desse carro, ele vai vir na taxa do contrato, do valor do terceirizado, ou vai vir o valor de loja, por exemplo, que nós chamamos, né, popularmente, digamos, taxa de loja. O que vai ser me cobrado disso? Né? A manutenção preventiva, se eu perder o prazo, eu pago alguma multa? Qual que é o valor dessa multa? Né? Eu tenho ou não tenho multa? O que eu tenho que cumprir? Se eu perder um manual do carro, como que eu pago ele, se o usuário perder isso? Um documento, como que eu pago esse documento? Qual que é o valor? Qual que é o procedimento disso? Então, assim, muitas vezes, na maioria dos processos de contratações que eu participei, sempre foi necessário abrir um pedido técnico para processo e procedimento do fornecedor. Porque isso não é relatado em contrato. Né? No contrato, você tem as cláusulas, você lê aquele contrato, tem muitas cláusulas que já são pré-definidas, que isso é de mercado, não tem problema nenhum, não há nada errado quanto a isso. Sim. Só que o procedimento de como que eu vou implantar essa contratação na minha operação, se ela vai funcionar ou não, sempre eu precisei acionar alguém de operações das locadoras, enfim, do fornecedor, para entender como funciona, para ver se eu consigo trazer para a minha realidade. Na frota que eu administro hoje, nós temos algumas restrições. Então, nós precisamos registrar o veículo na Polícia Federal. E esse veículo, ele precisa ser adesivado. E tem toda uma regra para eu adesivar esse veículo, né, de acordo com a Polícia Federal. Se eu não sigo essas regras, eu sou notificada, a empresa notificada, então não pode. Eu posso adesivar esse carro? Eu posso colocar acessório nele, por exemplo, como giroflex? Existem regras para isso, e eu preciso saber se esse carro que eu estou contratando, eu posso colocar esse acessório ou não. E uma outra situação, todo esse procedimento, chegamos lá concordamos que é essa contratação. Como que eu vou aplicar isso com os meus usuários no dia a dia? Entendi. Então, por isso que é muito importante entender isso antes de fechar a negociação, antes de assinar esse contrato, porque se tiver algo que precise incluir, ou que o contratante precisa abrir mão, ou o contratado precisa abrir mão, já deixar isso acordado, em aditivo, fazer toda essa documentação, porque eu costumo dizer assim, que nada é de graça, né? Nada é de graça. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você faz uma contratação de uma locação muito barata, mas você vai pagar a longo prazo. Você pode ter uma manutenção corretiva com preço com valor elevado. Você pode ter multas contratuais altas. Você pode ter uma taxa de devolução antecipada fora do que o mercado pratica. Você pode ter várias outros temas ali que pode trazer um custo elevado e que aí, no final da conta, não se economizou quanto gostaria.
Legal. Né? Então, eu chego até o ponto de ter alguns fornecedores do mercado, e a maioria deles, por exemplo, já determina o valor do quilômetro rodado, se caso tiver excedente. Só que aquele valor também incide em reajuste. Então, também tem que prever isso. Que Legal. tudo que está ali vai incidir o reajuste. Pessoal, aqui a gente quer fazer... a gente trafega bem pelos nossos parceiros, né? E graças a Deus que a gente Muito tem bons bem. parceiros de locação, de gestão de manutenção, gestão documental, gestão de multas aí. De maneira alguma aqui, pessoal, a gente quer, como é que eu vou dizer assim, trabalhar contra o Não. que vocês fazem. Não, isso mesmo, Não, Walter, bem importante. a gente está trazendo aqui experiências, né? Para que realmente todos, né? Aquele negócio do 3G, né? O ganha, 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 né? Para todo mundo ganhar, para não ter, né? Porque ninguém quer prestar um mau serviço, né? Ou ninguém quer ter problemas na devolução do veículo, problema na implantação. Ninguém quer isso. A gente quer o 3G, que é o ganha, 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 né? Todo mundo ganha. Então a gente está trazendo aqui essas experiências muito. Olha, Tati. Obrigado, de coração. Muito legal. Muito legal que tu trouxe, né? Para que você, olha só, ela falou, já na contratação, né? E aí, Tati, eu ia te perguntar, a medição também tu avalia, né? Porque tem mais essa coisa, como é que eu meço, né? Tem essas questões, né? Eu vou pagar antecipado, vou pagar postecipado. Isso aí tudo implica no dia a dia. E aí, Pode falar. Continua, que daí depois eu quero terminar com uma pergunta para nós avançar nos outros itens. Walter, eu só queria fazer um comentário sobre o que você disse agora, né, em relação aos nossos parceiros. Assim, eu percebo no mercado a disponibilidade assim fantástica de todos os parceiros que nós temos aqui e os outros que eu ainda não tive, mas com certeza um dia participarei, porque são muito interessantes. A transparência em processo de a grande maioria de fornecedores. E tem também um lado que quem está contratando, agora, o gestor de frota, ele também precisa fazer uma contratação também transparente, né? Então, se você tem uma frota que você sabe que ela roda além do que você está contratando, é um risco. É um risco também, né? Então, aquilo, por exemplo, que eu comentei, às vezes você tem um custo reduzido quando você está fechando o contrato, mas ao longo prazo pode ser um pouco mais caro. Mas quando também não se tem a transparência na contratação do que realmente aquele veículo vai consumir, também vai se pagar a longo prazo, porque se eu rodo mais, eu gasto mais. Troca antes as peças, tem um custo antecipado, né? Exatamente. Muito legal. Então, assim, é uma transparência mútua, né, que tem que existir. Como eu escutei semana passada do nosso parceiro, o que é combinado não custa caro, né? Então, acho que a transparência, a confiança... Eu acho que assim, todos os parceiros, os fornecedores que a gente tem, todos estão na mesma ideia de prestar um bom serviço, né? Eu acho que isso evoluiu bastante. Então, quero aqui deixar um abraço a todas as locadoras, os parceiros de mercado aí. Bom, Tati, e aí eu queria só finalizar, Tati, para essa questão da transparência. Aí você pontua tudo isso e você faz lá uma pontuação matemática, né? Porque ele falou transparência. Isso. Então, você vai pesar certinho. Então, você faz a pontuação matemática para esses itens que você levanta. E você, quando o Compras define lá, você tem a decisão final técnica ou não? Uma pergunta que é tipo assim, definiu que dentro dos meus 3, 4 parceiros aqui, a melhor pontuação é essa. A pior é essa e essas duas aqui estão intermediárias. E aí o cara decidiu lá financeiramente pelo pior. Existe já essa questão de você poder inferir, não, mas tecnicamente você tem a decisão técnica? Essa é a pergunta? Até hoje, em todas as empresas que eu atuei, teve esse conjunto, né? Teve essa parceria, né? A área de compras sempre levou em consideração alguns pontos que nós fazemos normalmente eu faço por importância, né? Por nível de importância, né? Então, tem lá uns 3 níveis, né? O que é imprescindível, o que não pode faltar, né? Não pode, tais itens não pode faltar nessa contratação. O que é passível de negociação,
né? E outros que entrariam como se fosse um bônus da negociação, né? Da contratação. Legal. Que assim, se existisse isso, se tiver isso, é muito bom, vai ser legal, nós vamos conseguir implantar, vai funcionar muito bem. Se não tiver, a operação não vai parar. A operação Muito permanece, legal. né? Muito E tem os imprescindíveis. Os imprescindíveis não tem como abrir mão, porque depois é muito impacto. Sim, muito legal, Tati. A gente está falando aqui do primeiro pilar, ainda tem outros 3 ou 4 aqui. Então, acho que a gente vai... E aí, depois que contrata, né, para ter a frota sustentável, você me chamava muita atenção quando a gente pensou no script aqui, e nós já estamos com o tempo quase indo, né? Você falou assim, ó, e é importante implantar corretamente, né? Corretamente. Implantar exatamente. corretamente. Eu acho que então contrata bem, implanta bem. Implanta também. bem, exatamente. Tendo conhecimento do contrato, tendo conhecimento dos procedimentos lá na contratação, a implantação é muito mais tranquila. Você já sabe como vai orientar o seu usuário, né? Quando que vai buscar o carro, quando ele ficar pronto, se pode usar um carro provisório nesse meio tempo do carro efetivo chegar. Você já tem tudo. E quando é próprio, né? Porque eu hoje administro também uma frota própria. Mesma situação. Eu adquiri aquele veículo, vou colocar ele na operação, vou inserir ele na operação, já sabendo quais são os processos, já sabendo como funciona. Eu falo que o retrabalho é muito caro. Eu normalmente sempre falo, o retrabalho é muito caro. Então, vamos no dia a dia tentar acertar da primeira vez. Por isso a importância da contratação lá atrás, que é para fazer uma implantação mais tranquila, com o seu usuário sabendo o que vai fazer, com o seu usuário sabendo aonde que ele tem que ir, como ele tem que se portar com aquele veículo. Então, acaba sendo uma implantação mais sustentável e minimizando os custos, sabe? Minimizando os custos, né? Isso, o tempo do usuário, o nosso tempo em fechar processo e procedimento é lá atrás, é lá na contratação. Para quando aquilo acontecer, já está tudo já engatilhado, digamos. Né? Já tem comunicado, já sabe de várias coisas, então a implantação é bem mais tranquila. Pessoal, aqui a gente está focando no veículo, né? Então, acho que eu vou ter que marcar outra live com a Tati para a gente falar das contratações de outros serviços, né? De outros serviços. Tipo, como é que a gente contrata, então, o cartão combustível, como é que a gente contrata o rastreador, enfim, que são os outros serviços, né, que você tem aí, né? A gestão documental, né? Se você tem, pode ser mais necessária ou não, mas então... A gente pode marcar outro bate-papo. Então, mas assim, ó, então a gente está... E o que me chamava a atenção na implantação, você falou assim, temos que minimizar os custos. E eu acho que aí está uma grande dica para todos os gestores de frota, e a grande maioria já sabe também, porque aqui ninguém quer achar o ovo de Colombo, digamos assim, o pessoal já sabe. Mas eu acho que pode ter grande custo na implantação e grandes custos na desmobilização, né, Tati? Acho que no início e no fim tu pode ter, principalmente logística, né? Então você pode ter grandes custos, né? Grandes custos. Né? Então, eu acho que minimizar os custos de implantação e desmobilização, acho que é muito legal e acho que está dentro da linha, né? É muito importante. Aí, fica à vontade. Se você quiser, eu já dou um exemplo. Depois a gente passa para o próximo pilar, que vocês vão entender que tem tudo a ver. Tá? Seria um exemplo assim, bem pequeno, bem rápido. Eu comentei que nós adesivamos os veículos. Então, se quando eu contrato, eu não determino um valor para retirada dessa adesivação, eu posso ter uma surpresa, né? Então, por exemplo, um dos pontos que entra, por exemplo, minimizar custos na desmobilização. Na contratação, eu já combino o valor que eu vou pagar para tirar esse adesivo desse carro. Normalmente precisa fazer um polimento, porque adesivo muito tempo a lataria fica marcada, né? Então, não é só chegar lá e tirar o adesivo. Precisa ter uma técnica para tirar, para não danificar a lataria, pintura, essas coisas. Então, na contratação, por exemplo, eu já faço isso. Eu já tenho ali um valor já determinado para quando isso acontecer. O que eu acho que sim, o mais gostoso do nosso bate-papo, Tati, é que, primeiro, a mulher aqui, né? Então, isso defendendo aí todas as mulheres, bacana. Mas o mais legal, agora quero mandar, eu lembrei da Yara aqui, né? A Yara Amaral, um abraço, tá?
porque é icônico, assim, eu me lembro que ela falava com o pai dela, mecânico, a família dela. Mas, Tati, eu ia te fazer uma pergunta, porque dá para ver que você ama o carro, você sabe o processo todo. Se alguém da sua família trabalha com carro, você deve adorar carro, porque você fala muito bem de todas as operações, domina muito. Parabéns, mostra que você estudou muito aí, sabe mesmo o que está falando. Obrigada. Não, mas ninguém da minha família trabalha com isso. Melhor ainda, então, tipo assim, meu pai, só meu pai, antes de eu nascer ainda, era piloto de arrancada, quando isso tinha Interlagos ainda. Olha só, que legal. Não, tá aí, ó, tá aí a explicação. Mas eu entrei nessa profissão sem querer, Walter, não foi nada planejado, não, foi uma oportunidade. A maioria dos gestores também, de frota também. Exatamente. Assim, apareceu uma oportunidade e eu fui entendendo aquilo, e eu entendo que o veículo, administrar veículo, para mim é como se estivesse administrando o ativo da empresa, e que quem manuseia, digamos assim, esse veículo é uma pessoa. É igual uma linha de produção quando você tem maquinário. Você tem um maquinário, né? Aquele é o ativo. E aí você tem uma pessoa que faz as coisas, enfim, com aquela máquina. Então, precisa ter, digamos, uma administração do equipamento e uma administração humana também. É assim que eu encaro, sabe? Como legal. Ativo. Não, mas dá para ver que você gosta, tá? Dá para perceber do que quando você fala não precisa, é coração. Então, legal, viu? Adorei. Que bom. E aí, então, a gente vê lá da contratação, né, pessoal? Implantou e aí vem o quê? A operação e, basicamente, com a operação vem os custos, né? Os custos. A gente vinha falando aqui no script, quando a gente pensou, né Tati? Você domina bem o perfil da sua frota, então, basicamente, para a gente entender, pode várias derivações, mas na empresa que você trabalha hoje, o carro ele faz parte de um contrato de prestação de serviço. De prestação de serviço, exatamente. Né, esse carro ele está sendo contratado para executar um outro contrato que vai dar rentabilidade para a sua empresa, né? É um pouco diferente da área comercial, digamos assim, do carro-benefício em si por si só, né? Que ele é um benefício para o funcionário, que também é importante, mas que o custo é totalmente encarado diferente. Ou, por exemplo, da área comercial, que ele está rodando para vender mais, então gera mais faturamento. Não é para operar um contrato que você já vendeu, né? Então, isso é legal, né, pessoal? E aí, por isso que os custos são muito importantes. Aqui é um custo mesmo, né? O carro passa a ser um custo do teu contrato, né? Ele está vinculado àquele contrato, e aquele contrato vai, se você gastar muito do veículo, vai baixar a rentabilidade dele. E aí, fala um pouco para nós como é que você vê essa questão para gerenciar melhor os custos. É isso mesmo. A frota hoje que eu administro, ela é formada por carros que nós chamamos de clientes, né? E carros administrativos, né? Então, hoje eu tenho essa questão que você disse, o veículo, ele faz parte de um contrato, ou seja, digamos assim, ele se autopaga. Vamos dizer assim, que aquele aluguel ele se autopaga dentro do contrato. E eu tenho os administrativos, que eles rodam para supervisionar esses contratos, né? Sim. Que aí, digamos assim, não teria uma fonte de renda para absorver aquela despesa, né? Então, o que acontece? Precisa ter a junção hoje da ciência dos custos e a necessidade, e isso, Walter, eu te digo que qualquer operação, qualquer ramo de atividade, o ponto principal é ter os custos numa única ferramenta, num único lugar. Por quê? Eu posso ter dificuldade em enxergar a realidade desse custo. Porque eu tenho, vamos supor, eu tenho custo de abastecimento, eu tenho custo de rastreador, eu tenho a manutenção daquele veículo, eu tenho as preventivas desse veículo, eu tenho valor de locação desse veículo, acessórios desse veículo. Qual que é o valor do KM rodado? O tão famoso valor do KM rodado, né? Então, assim, é primordial hoje em todas as empresas que eu passei empresa que a administração era em planilha de Excel, eu passei por empresa que tinha administração por sistema, mas um sistema que não mapeava tudo, e hoje, felizmente, nós estamos compartilhando com um sistema que faz todo o mapeamento, né? E o que acontece?
toda empresa quer saber qual que é o valor do quilômetro rodado. E isso não é à toa. Isso não é à toa. Eu preciso saber o quanto aquilo custa. Eu preciso saber se eu estou abastecendo no posto que tem uma boa qualidade e tem um bom preço. Eu preciso saber se eu estou ajudando no impacto ambiental. Preciso saber disso. Eu preciso saber se meu usuário está seguindo as regras de abastecimento. Eu preciso saber se ali não tem nada escoando. Eu preciso saber o valor do meu aluguel. Eu preciso saber quando que esse contrato vai vencer, porque eu vou pagar reajuste no valor do aluguel. Eu preciso saber quanto que está me custando a manutenção do meu veículo próprio, que eu já paguei, que vai depreciar em 3, 4 anos. Então, a importância da centralização dos custos e que isso seja de fácil visualização. Porque senão algo pode escoar, né? E quando eu digo escoar existe algum custo que eu poderia eliminar? Então, eu preciso ter tudo centralizado. Onde está o meu maior ofensor, né? Aonde está? Eu sei... São as perguntas, né? Onde está o meu maior ofensor que eu posso eliminar? Exatamente. E preciso também que essa centralização de custo me gere indicador para uma capilaridade. Hoje eu tenho nacional, né? E assim, eu reforço, não é só na operação que eu faço a gestão hoje, em todas que eu passei, tá? Existem muitos custos que eles expõem porque nós não conseguimos, nós gestores não temos a centralização dele. Então, o que pode acontecer? Eu posso fazer uma má contratação. Sim. Né? Eu posso fazer um programa, um trabalho de redução de custo, por exemplo, de manutenção, mas se eu não vejo aquele custo, se eu vejo ele por parte, sabe? Cada um num lugar, você não tem a visão do todo. Eu não tenho a visão do todo, exatamente. Eu acho que esse é um ensinamento também, né? Apesar do Fleet Talks, esse programa ser patrocinado pelo Nextfleet, né? Que é um software de gestão de frota. Quando a gente iniciou o script aqui, Tati, é muito transparente. A nossa ideia aqui não é vender o Nextfleet, né? Mas eu acho que assim, esses ensinamentos importantes, eu sou suspeito em falar, mas eu acho que essa visão que você trouxe é fantástica, tá? Porque assim, muita gente acha que até o checklist não precisa estar dentro da ferramenta de gestão da empresa, tá? Eu me questiono muito isso, porque a inteligência da gestão, quando você fala de custos, ela tem que permanecer com a empresa, sabe? Esses 3 anos de contrato que você tem, colocadora A e colocadora B, vai gerar uma inteligência de gestão que é um ativo, que é um insumo muito raro para você planejar os próximos contratos. Então, eu acho que... E aí, o checklist, tudo isso numa visão única, né? O checklist também te ajudando muito a dar visibilidade de tudo que está acontecendo lá na ponta. Né? Porque o teu veículo está lá no interior, lá atendendo um shopping lá em Fortaleza e tudo mais, né? Ou fazendo segurança aqui em Porto Alegre, e você não tem contato com esse veículo, né? Mas um checklist, sabe? A manutenção disso tudo centralizado, você consegue saber como é que tá os sinais vitais da tua frota. Então, eu quero te agradecer de coração e te dizer, conte com a gente, tá? Obrigado aí pelas palavras. E você não tem outras ferramentas de gestão de software, né? Fique à vontade de avaliar, mas a gente está dizendo, pessoal, não importa se é o Nextfleet ou não, veja o todo, olha o que ela está falando, veja o quadro todo, entendeu? É importante tu manter essa gestão, essa inteligência de gestão. Nós temos 3, 4 minutinhos, tá? Eu quero só concluir aqui. Eu acho que assim, ó, a gente falou dos principais pilares, Tati, e você já disse os gaps ali, quando você falou, ver a manutenção, as peças que estão me ofendendo, o quilômetro rodado, né? Tudo isso. E aí eu queria falar um pouco, que você ainda fale um pouco sobre que é o teu último pilar, tá, pessoal? Então, contratação, implantação, a parte de operação e custos, tá? Aí, a melhoria contínua que ela colocou aqui, que são a identificação dos gaps, tá? Que a gente não vai adentrar tanto, mas aí você fechou com chave de ouro na tua visão para uma frota sustentável, que é a conscientização do usuário e a comunicação direta com o usuário para trazer ele para o teu lado. Me fala aí uns 2 minutos sobre isso, que daí a gente já vai abrir para os
os agradecimentos finais, tá? Mas tá bom, você me monitora, tá? Nesses 2 minutos. Eu não sei se vai dar, mas seja breve, então, brincadeira. Tá bom. O usuário ali é o nosso coração, né? Então, como você comentou, você falou brevemente do checklist. O checklist não é só para a empresa, o checklist é para o usuário, para ele entender a conscientização dele em relação à responsabilidade ao uso da ferramenta da empresa, porém, para que ele se resguarde de que outra pessoa faça algo que danifique aquele bem e ele tenha que pagar, né? Porque nenhum funcionário tem que pagar por algo que não é responsável. E a utilização dele com consciência, de entender que aquilo ele tem que usar com segurança, porque a vida dele, ele está dentro do veículo, então é a vida dele, ele tem família, ele é um ser humano, tem que valorizar isso, o usuário. Eu acho que tem que ter uma comunicação direta, tem que trazer o usuário, não tem que entender que o usuário está longe de você, não, ele está perto. Ele é seu bem também, do mesmo jeito que você está administrando um bem da companhia, o usuário é peça fundamental para o uso daquele ativo. E para ele tem que se conscientizar que ele faz parte daquilo. A empresa não quer só controlar custo, não quer só controlar o ativo e lucrar com isso, não é. O usuário, ele é fundamental para que aquela ferramenta tenha um bom uso e que ele produza através daquela ferramenta. Porque ele é importante, ele é o bem maior da empresa. Não é a ferramenta, é o usuário. E às vezes, acontece de não ficar tão próximo do usuário e o resultado às vezes não ser tão bom. Então, quanto mais o usuário estiver perto da gente, do gestor de frota, ele é um parceiro. Ele é um parceiro, ele é igual um fornecedor que é parceiro, ele é igual as pessoas que trabalham ali dentro do departamento, conosco, o usuário é a mesma coisa. E ele tem que ter consciência da importância dele, para que tudo aquilo funcione, porque senão o resultado não é bom. É uma parceria mesmo, exatamente. Fechar parceria com o usuário, isso é muito importante. Tati, adorei a live. Consegui a hora. Olha, tá ótimo, a gente tá aqui chegando no final. Eu acho que assim, é uma questão que nas outras lives também a gente trouxe, eu acho que quando você consegue dar um canal de comunicação claro para o seu condutor, né, deixar a transparência que você falou lá em cima dos fornecedores, dos parceiros, também para o seu condutor, né, e ver que ele tem o sentimento de pertencimento, aí você consegue atingir os resultados, você não tem mais problema com o usuário, você consegue diminuir multas, acesso e velocidade. Não, foi um prazer, Tati, falar com uma gestora de frota tão abrangente que nem você é. Eu acho que o gestor de frota hoje, a gestora de frota é muito abrangente, tá? É uma profissão abrangente. Isso. É muito rico isso, acho que muita troca. E aqui, para mim, hoje foi muita troca. Uma experiência muito grande. Nossa, adorei, viu? Quero agradecer a todos que estão aqui, principalmente a você, e a todos que estão reservando um tempo para ver a nossa live. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Também espero. Isso daí. Tati, obrigado. Obrigado, time da Glocil. Obrigado, time da Plantec. Obrigado também, time da Fleet Mobility, que nos proporciona estar toda semana aqui com vocês. Então é isso. Eu estendo. Estou me despedindo. Walter. Vai, obrigada, manda lá então. Mais uma vez. Eu estou bastante contente, fiquei bem contente com o convite e espero aí que o pessoal tenha gostado e que também tenha levado conhecimento, que o principal é esse, né? Compartilhar experiências, né? Isso aí. Esse é o principal. Então tá. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Obrigada.